Olá, eu sou o professor Arley Derruri, sou monitor do curso de formação e capacitação de juízes, arbitrais, assessores e consultores. Este curso se resume no estudo da Lei Federal 9.307, de 23 de setembro de 96, a lei também chamada de Marco Maciel, porque ele foi o autor do anteprojeto. A justiça arbitral é possivelmente o mais antigo procedimento para a solução de conflitos entre as pessoas e futuramente entre empresas. Ela está no Brasil desde 1824, entretanto, ficou mais ou menos esquecida até 96, por conta de até então ser uma legislação que dependia da aprovação, da homologação do Poder Judiciário e, consequentemente, admitia recursos nas decisões. Em 96 surgiu a Lei Federal 9.307, que trouxe algumas inovações, vamos chamar até de espetaculares, tanto para o procedimento arbitral como para a justiça brasileira. A justiça arbitral ela é monitorada, organizada pela Lei Federal 9.307 e trata de tudo que é conflito relativo a direito patrimonial disponível. O que é direito patrimonial disponível? Direito patrimonial disponível são todos os negócios, as coisas que podem ser transformadas em dinheiro. Aqueles negócios em que a parte é totalmente dona do negócio. Ela pode comprar, vender, desfazer, doar, jogar fora, enfim, ela não precisa de autorização nem do governo, nem de ninguém para se dispor do patrimônio. Se esse patrimônio entra em algum conflito, então pode ser resolvido na arbitragem. Para resumir, a arbitragem só não decide questões sobre as questões familiares que envolvam menores incapazes, as questões patrimoniais entre maiores incapazes podem ser resolvidas na arbitragem, as questões que não são direitos patrimoniais disponíveis, como, por exemplo, danos morais, e as questões que envolvam o Estado em qualquer circunstância. O município, o Estado, o governo federal, o Distrito Federal, enfim, toda e qualquer forma de governo que seja parte e tenha interesse no conflito. Essa questão não poderá ser resolvida na arbitragem. O curso é um curso muito objetivo. A lei prevê, no artigo 13º, que qualquer pessoa capaz, que não seja menor de idade, nem sofra das faculdades mentais, pode ser juiz arbitral, desde que tenha confiança das partes. Isso é só meia verdade, porque eu não vejo como uma pessoa que não tenha conhecimento da lei, do procedimento, do processo, da legislação correlata no Código de Processo Civil, no Código Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal, como é que essa pessoa pode ser um juiz arbitral, pode ser um árbitro, sem ter conhecimento suficiente para conduzir o processo e, ao final, sentenciá-lo, seja homologando um acordo autocomposto por partes maiores e capazes, seja por decisão de mérito, caso as partes não cheguem a um determinado acordo. Então, esse artigo 13º é um artigo, vamos chamar de genérico, que precisa, no parágrafo 6º do artigo 13, a lei prevê que o árbitro, o futuro árbitro, no exercício da sua função, deve demonstrar competência. O que é competência se não for o conhecimento profundo da aplicação da lei, da própria lei? O artigo 18 da lei, esse já trata o árbitro com mais seriedade. Diz que o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Quer dizer que
a sentença arbitral, a justiça arbitral é independente do Poder Judiciário. Já lá no artigo 31 da Lei 9.307, nós vamos encontrar a seguinte redação: a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, é título executivo judicial. Perdão, o artigo só fala até título executivo. Quem fala que esse título executivo é judicial é o artigo 475-N do Código de Processo Civil, incisos 3º e 4º, redação dada pela Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que revogou e substituiu o antigo artigo 584, que tratava da mesma matéria. Então, lá no artigo 475-N, nós vamos encontrar o seguinte: são títulos executivos judiciais, dentre outros, a sentença homologatória de conciliação ou transação, mesmo de questões não postas em juízo, e a sentença arbitral. Então, vejam que a justiça arbitral, ela é uma justiça que não é uma justiça pelas metades. O árbitro tem o poder do juiz, de fato e de direito, e a sentença que proferiram fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. A sentença arbitral produz os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Judiciário. E a sentença arbitral é título executivo judicial. Então, vejam, senhores, nós temos a exemplo do que a Constituição determina, por exemplo, para alguns direitos do cidadão. A educação é dever do Estado e direito do cidadão. A saúde é dever do Estado e direito do cidadão. A justiça é dever do Estado e direito do cidadão. Mas é direito do cidadão escolher se ele quer a justiça privada ou a justiça estatal. Ao escolher a arbitragem, ele está desistindo das soluções do Poder Judiciário, optando pela solução arbitral, por ser menos onerosa, mais simples de ser aplicada, os procedimentos são mais rápidos, mais céleres, numa média de 45 até no máximo 180 dias, resolvem-se quaisquer problemas submetidos à arbitragem. Da sentença arbitral não cabe recurso, portanto, equivale a dizer que a sentença proferida pelo árbitro é equivalente a uma sentença proferida por um ministro do STJ. Por quê? Porque é no STJ que nós vamos encontrar a última instância do judiciário. E sendo assim, de lá não cabe mais recurso, torna-se coisa julgada. A mesma coisa acontece com a sentença arbitral, que transita em julgado, torna-se coisa julgada com 5 dias, cabendo apenas um embargo de declaração para corrigir algum erro material, algum desentendimento da sentença, e a partir daí não cabe mais recurso. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de estudar toda a Lei 9.317, artigo por artigo, a sua legislação correlata nos códigos brasileiros, e vamos estudar também procedimento processual. Antes de encerrar esta apresentação, eu gostaria de dizer que o curso de Direito Arbitral que nós nos propomos a dar, já somos veteranos no assunto há mais de 10 anos, não é um curso para fazer por mero diletantismo, para arrumar um certificado de juiz arbitral, uma carteirinha de dar na JUSA do Conselho Federal, para dizer que é juiz arbitral. É um curso que dá conhecimentos necessários e suficientes para que o aluno, ao terminar o curso, possa ganhar dinheiro imediatamente e se projetar na sociedade, no local onde ele trabalha, onde ele vive, com seus amigos, com seus conhecidos. O hábito não é ainda
uma profissão regulamentada. Ela é uma função delegada. O próprio artigo 13 sugere isso. Qualquer pessoa pode ser árbitro desde que tenha a confiança das partes. Isso sugere que, depois de um procedimento de nomeação desse árbitro, através do compromisso arbitral, o árbitro, então, fica autorizado pelas partes a decidir o conflito. Então, o árbitro, o assessor e o consultor arbitral são autônomos e ganham honorários pelo serviço que prestam. O árbitro, como árbitro e julgador, como juiz, né, ele vai ganhar entre 5% e 10% do valor da causa. Isso fica estabelecido no compromisso arbitral, que é uma espécie de contrato firmado entre as partes e o próprio árbitro. E o assessor consultor ganhará como se advogado fosse, ou seja, em torno de 20% do valor da causa ou outro valor qualquer previamente acertado com seu constituinte, seja num valor fixo, seja num contrato de risco, seja um percentual maior ou menor sobre o valor da causa, conforme a sua complexidade. A remuneração do assessor e do consultor e do próprio árbitro vão ficar estabelecidos no compromisso arbitral, que a própria lei estabelece como título executivo extrajudicial. Entretanto, dada a experiência, dado ao conhecimento que nós já temos dos processos, dos procedimentos, eu particularmente vou ensiná-los a transferir esse compromisso de pagar os honorários do árbitro e dos assessores para a sentença, porque aí ele deixa de ser título executivo extrajudicial e passa a ser o título executivo judicial que a sentença é. O árbitro poderá instalar o seu próprio tribunal arbitral, poderá instalar o seu próprio escritório de assessoria e consultoria, poderá prestar serviço a uma corte ou tribunal arbitral já existente. Enfim, ele poderá fazer do seu conhecimento, do seu certificado, daquilo que ele aprendeu durante o curso, o que ele quiser. Mas uma coisa é certa, no primeiro serviço que ele fizer, ele já tirará para trás todo o investimento que ele fez para fazer o curso e aprender a arbitragem. É claro que qualquer matéria que se estude, ela não se esgota em nenhum tipo de curso. O curso vai dar a base, mas um árbitro, para se projetar como tal no cenário nacional e mesmo que seja no local, ele é uma pessoa que vai ter que estudar sempre, vai ter que pesquisar sempre. Os tribunais, tanto do trabalho como o STJ e outras decisões, Supremo Tribunal Federal, têm decidido questões sobre arbitragem, enfocando aspectos que nós muitas vezes nem sonharíamos em que iriam ser reconhecidos. Agora mesmo nós temos aí uma questão importantíssima que foi cogitada a sua solução através da arbitragem, a fusão do Grupo Pão de Açúcar. E eu gostaria de informar os senhores também, isso está nas notícias sobre a arbitragem, que a Bolsa de Valores de São Paulo tem uma corte arbitral dentro da própria Bolsa, né? da própria organização, para decidir conflitos relativos às aplicações e pagamentos e comissões, etc., através da arbitragem. Para mim, é extremamente satisfatório transmitir a vocês uma confiança de que o curso que eu vou ministrar para vocês é um curso com resultados imediatos. Vocês não terão que ficar esperando serem chamados, aparecer concurso para isso, concurso para aquilo, até porque para juiz arbitral não existe concurso. É terminar o curso e começar a trabalhar imediatamente. Muito obrigado,
Até uma próxima oportunidade.